Sabe aquela vozinha que a gente escuta e que de vez em quando a gente ignora? E que você acha que... coisa da sua cabeça. Tipo, faz isso não. E você vai e faz. E dá erro. Essa vozinha chama-se Espírito Santo. Você sabia que antes, no início de tudo, só existia Deus, a palavra. E Deus, ele aparecia, ele fazia milagres, prodígios e maravilhas. Aí quando ele viu que a raça humana estava completamente perdida e ninguém ia ganhar salvação, porque ninguém cumpria a lei, porque Deus viu que a lei dele era muito severa, que não existia nenhum ser humano na Terra que poderia cumprir a lei. Então, onde ele amou o mundo de tal maneira que ele mandou o seu filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. A vida eterna, gente, é salvação, é céu. E então este do verbo se fez homem e habitou entre nós. Então, no princípio, ele era verbo, e depois ele se tornou homem, em carne, e habitou entre nós para que a gente pudesse crer, ver e crer. E depois, quando ele morreu, que ele ressuscitou, que ele voltou aos discípulos, ele disse, no final de 40 dias que ele foi embora, ele disse: eu irei para a casa de meu pai, vou preparar lugar, porque na casa do meu pai há muita morada, mas eu não os deixarei órfãos. Vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. É a Trindade, são 3 em 1. Ah, não acredito em nada disso. Problema seu. Mas que existe, existe. Você não crê, não vai mudar nada, porque Deus vai continuar sendo Deus. Então isso é muito, muito, muito sério. Quando ele deixou o Espírito Santo, ele nos deixou o Consolador. Ele que nos consola, ele é que nos convence do pecado, do juízo e da morte. É ele que nos faz entender a palavra de Deus. Quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que orar antes, para que o Espírito de Deus nos dê entendimento, discernimento, e para a gente ler a palavra e poder entender a palavra de Deus. Porque isso muita gente lê e não entende. É um livro dificílimo de entender. Certo? Eu, por exemplo, tenho um problema de processamento auditivo. Eu tenho dificuldade imensa de interpretar qualquer texto que for. Mas desde que seja falado, ensinado, eu aprendo, óbvio, porque o meu método de aprender não é lendo. Meu método de aprender é ouvindo, vendo, é outro sistema, é outra forma. Então, gente, a palavra de Deus é muito, muito preciosa, principalmente para os tempos de hoje, que as pessoas ignoram esse fato. O que o mundo está precisando? Não está precisando de lei, não está precisando de nada, porque aonde existir amor, muda tudo. Porque quem ama não mata, quem ama não rouba, quem ama não destrói, quem ama não adultera, quem ama constrói. Quem ama preserva até a sua própria vida. Porque se você se amar, você vai pensar 20 vezes antes de fazer qualquer merda. Se você amar o próximo, você vai pensar 20 antes de fazer qualquer merda. Os 2 maiores mandamentos da lei de Deus, que dos 10 ele transformou em 2, bem simples. Amar a Deus sobre todas as coisas. Ele tem que estar em primeiro lugar na sua vida. Eu penso em Deus 24 horas, sabia? Eu penso em Deus 24 horas, eu penso no céu 24 horas. É uma coisa louca, mas é a verdade. Eu amo pensar nele, eu agradeço todos os dias o sacrifício que ele fez por mim. Vou me dar esse direito à salvação, porque não é para qualquer um, não, meu filho. E o outro segundo mandamento é amar ao próximo como a ti mesmo. Porque se você amar o próximo, você não mata, você não rouba, você não faz merda nenhuma. Aí vai acabar com essa matança, vai acabar, gente. Ensina o seu filho a amar a Deus. Ensina o seu filho a ter temor. O que está faltando no mundo é temor. Antigamente os pais sentavam na mesa, oravam com os filhos. Tinha revistinhas bíblicas pequenininhas. O meu filho menor foi criado assim. Eu lia a Bíblia infantil para ele, contava histórias, ele amava as histórias. Mãe, conta de novo. Mãe, conta aquela história de novo. Entendeu, gente? É você infiltrar, botar isso dentro da cabecinha do filho, ensinar ele a ser bom, a ele a ser justo. Porque se você ensinar ele a isso, ele vai matar, ele não vai roubar, ele não vai destruir, não vai fazer nada disso. Você concorda comigo que não vai ter isso? Agora, se você não ensina nada pro teu filho, deixa o mundo criar, o mundo vai bater, o mundo vai matar, o mundo vai judiar e você vai chorar. Sabe em quem você vai botar a culpa? Em Deus. Porque se Deus fosse bom, Deus não tinha feito isso comigo. O que Deus tem com isso? O único que cumpriu a lei na terra foi Deus, foi Jesus. Foi o único que cumpriu a lei do princípio ao fim. Entende, gente? Então, ele é o nosso Salvador. Quer ser salvo, quer ter uma família boa. Não é perfeito, porque perfeição não existe. De que você alcançar a perfeição, você tem que ir para o céu, porque aqui não é o seu lugar. Entende? Então você tem que tentar ser bom. É sua obrigação ser uma pessoa boa. Mas aonde é que está escrito tudo isso? Lá na Bíblia, gente. Lá ensina você a ser bom, ser uma mulher virtuosa, ser uma mulher sábia. Seja uma mulher sábia. Esse negócio de traição, esse negócio de viver uma vida fácil, gente, isso é coisa do mundo. Eu tenho umas mulheres, umas artistas aí que só falam merda. Eu queria ter experimentado uns 10 antes de casar. Ridículo. Você não sabe a aliança que você está fazendo
com quem você beija, com quem você transa. Não foi isso que Deus veio nos ensinar. Gente, Deus vai ter mais compaixão com Sodoma e Gomorra do que com o povo de hoje. Entendeu? Deus é só amor? Não. Deus vai cumprir a palavra dele. Quer ser feliz? De qualquer jeito, achando que Deus ama. O importante é ser feliz. História do diabo. Não é assim que Deus vai salvar ninguém. Você não vai ser salvo porque você é bonzinho. O inferno tá cheio de gente boazinha. Lotado. Não é assim. Isso é muito sério. Pense, gente. Pense antes de fazer as coisas. A coisa tá perdida, as pessoas estão perdidas. Tá fazendo as coisas aleatórias. Para e pensa. Antes que seja tarde demais.